Turma, saudações a todos, não é isso? Vamos começar a nossa conversa de hoje aí com essa linda imagem aí de fundo, né, que é o prédio da reitoria da UFC. Se Deus quiser, em 2021 será a sua segunda moradia, ok? Nossa relaçãozinha de exercício, pessoal, agora nossa segunda listazinha de exercício, ela aborda aqui o descritor 17 e o descritor 18, tá certo? O 17 ele fala das porcentagens e o 18 ele é mais relacionado com a questão das proporcionalidades, tá bom? Que envolve as razões e as proporções, ok? Você observa que nós temos questões de escala e algumas questõezinhas de porcentagem, tá bom? E a novidade para essa segunda relação é exatamente a questão desafio, tá certo? Eu espero que todos participem, todos tentem resolver, tá bom? Vamos trocar ideias aí no Zap aí um com os outros e bora resolver essa questão, porque ela vale muitos pontos aí na sua avaliação qualitativa, tá bom? Vamos lá para essa outra janelazinha aqui para dar continuidade. Ó, você observa aí, né, terceirão, que esse ano promete, ok? Nós temos aqui o seguinte, ó, começando aqui com nossas principais universidades que estão à nossa disposição. Nós temos aqui a UFC, tá certo? A US, o campus de Maracanaú, que é bem pertinho da gente, a Unilab, tá certo? E chama atenção aqui também para a questão da universidade virtual, o UFC virtual e o US virtual, tá bom? Estará à nossa disposição em 2021, tá bom? São cursos semipresenciais, ok? Chama atenção também, dá uma passadazinha lá no sitezinho do MEC, tá certo? Dá uma lidazinha sobre o SISU, ProUni, o FIES e o nosso carro-chefe, ó, o Enem, tá bom? Não esqueça lá de dar sua passadinha por esse site, tá certo? Pessoal, o nosso macrocampo são as razões, tá certo? E no estudo das razões, aparecem algumas razões especiais, que é exatamente a razão da velocidade, a razão da densidade demográfica e a escala. Nosso objetivo hoje é escalas, exclusivamente escalas. E aqui algumas profissões que estão relacionadas com escala, que é o projetista, tá certo? Esse projetista aqui é o de imóveis, que é uma das profissões do futuro, né? Já está em alta aí, ok? Ela trabalha exatamente alinhada à arquitetura, tá certo? Veja só aqui, nós temos aqui, ó, o projetista mecânico, tá certo? Vocês aí que têm afinidade com as tecnologias, ó, aplicaçãozinha aqui na vida prática, que seria o projetista mecânico. E aqui a arquitetura, né? Isso aqui é uma maquete, tá certo? De uma casa, provavelmente, não é isso? Onde o projetista precisa realizar esse trabalho, que é exatamente para auxiliar o trabalho do arquiteto, ok? São isso aí, pessoal. Bola para frente. Tá certo? O conceito de escala, tá certo? Você vê que nós temos aqui, ó, a escala indica a relação de cada medida linear. Linear é comprimento, tá certo? Eu vou falar uma maneira mais bem simples, tá certo? Ó, que a escala é a razão é a divisão, tá certo? Entre o comprimento do desenho, esse aqui, ó, o D pequeno, e o comprimento real do desenho, o seu correspondente comprimento real, ok? E não lembrando que tanto o comprimento do desenho e o comprimento real do desenho eles têm que estar na mesma unidade de medida, ok? Para você determinar qual seria a escala trabalhada. Veja aqui, ó, esse triângulozinho aqui ele vai nos auxiliar em muitas questões, tá bom? Lembra apenas que escala é o comprimento do desenho dividido pelo comprimento real do desenho. E aqui pode sair três perguntas. Nas questões pode perguntar sobre o comprimento do desenho, pode perguntar qual é a escala, pode perguntar qual é o comprimento real do desenho, tá certo? Antes da gente chegar a essas três fórmulas aqui, ó, que não é necessário você ficar preocupado com elas, vamos exercitar, exercitar, e lá você acaba assimilando, tá certo? Você veja aqui, ó, se eu perguntar a escala, então seria o quê? O comprimento do desenho dividido pelo comprimento real do desenho, está em cima e embaixo dividido. Se ele perguntar qual é o comprimento real do desenho, ó, vai ser o comprimento do desenho, tá certo? Dividido pela escala. E se ele pergunta a escala, é dividir o desenho pelo o comprimento real do desenho.
ok? Essa relaçãozinha é importantíssima. E também você deve assimilar as medidas de comprimento, não é isso? Que você tem aqui no centro, como a unidade fundamental, o metro, tá certo? Nós temos o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro, o decímetro, o centímetro e o milímetro. Vamos precisar muito, às vezes, de metro para centímetro, às vezes de quilômetro para centímetro, tá certo? E às vezes teremos que retornar de centímetro para metro, de centímetro para quilômetro. Ok? Veja aqui, ó, eu quero transformar 315 quilômetros em centímetros, eu estou aqui em quilômetros, tá certo? Quantas casinhas decimais eu vou avançar? Ó? 1, 2, 3, 4, 5. Essa vírgula que está aqui na frente do número 5 vai avançar 5 casas para a direita, então eu completo com 0. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Que número é esse aqui? Ó? Dividiu de 3 em 3, não é isso? Ó? Classe dos milhares e classe dos milhões. Então, nós temos aqui o quê? 31 milhões e 500 mil. Tá certo? Bora em frente. Pronto. Veja só o nosso problemazinho de aplicação ali da nossa tabela e da formulazinha da escala, certo? A questão diz o seguinte, ó. Em um mapa, a distância entre duas cidades corresponde a 4,5 centímetros, tá certo? A 4 centímetros e meio, ok? Na realidade, elas distam, tá certo? Na realidade, essas cidades estão distantes 315 quilômetros, tá certo? Em qual escala esse mapa foi feito? Os senhores e senhoritas lembram nas aulas de história, de geografia, tá certo? Você se depara com mapas lá no cantinho, tá certo? Do lado direito, preferência sempre ou então do lado esquerdo, aparece a escala que esse mapa foi escrito, tá certo? Que ele foi confeccionado, digamos assim. Tá bom? Então, veja só. Você tem que a escala é o comprimento do desenho dividido pelo comprimento real do desenho. Ó, o comprimento do desenho, 4 centímetros e meios. O comprimento real, que é o D grande, ó, 315 quilômetros. Antes da gente simplificar esses números, nós precisamos transformar quilômetro para centímetro, que nós já transformamos, que deu 31 milhões e 500 mil centímetros. Agora, professor, como é que eu tiro essa vírgula daqui? É só você acrescentar mais um zero aqui embaixo, ó. Tá certo? Tinha uma casa decimal, quando eu acrescento um zero aqui, ela desaparece essa vírgula, tá certo? Eu não vou justificar isso agora, mas bota essa informaçãozinha na cabeça, ó. Separando aqui, ó, nós temos 1, 2, 3, ó, 1, 2, 3, 315 milhões de centímetros, ficou 45 sobre 315 milhões de centímetros. Simplificando isso aqui, sempre você vai dividir 45 por 45, 315 milhões por 45. Se aqui em cima for 20, divide numerador por 20, denominador por 20. Se aqui fosse 100, dividir aqui o numerador por 100 e aqui embaixo por 100, ok? E você sabe que a escala, ela sempre no numerador, ela vai ficar o número 1, ok? Então, ó, 45 dividido por 45, 1. 315 milhões dividido por 45. Aí você vai ter que exercitar as divisões, vai ter que fazer essas divisões passo a passo e chegar a essa solução aqui, ó, que dá exatamente 315 milhões dividido por 45 dá 7 milhões, ok? Tenta fazer esse cálculo aí, bora exercitar, bora montar essa continha aí, ok? Caso contrário, posso dar uma revisãozinha também sobre divisões no próximo vídeo, que eu vou explicar isso em uma videoaula na lousa, ok? Turma, é isso aí, nossa aula, tá bom? Espero que os senhores tirem um bom proveito de todos os conteúdos, ok? E você não desista, vá em frente, acredite que tudo é possível, ok? Conte sempre comigo. Valeu, turma, até a próxima.